Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga nas Ciências da Natureza. Meu nome é Dani Rocha e eu sou a professora de Química de vocês do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos compreender o conteúdo da semana 3 do PET 4. Na nossa última aula, nós conceituamos o que é o equilíbrio químico e aprendemos a calcular a constante de equilíbrio. Este conhecimento ainda vai ser muito importante para esta aula e para a nossa próxima aula também. Na aula de hoje, vamos falar do princípio de Le Chatelier, que conceitua o que acontece com esse equilíbrio químico quando algum fator externo age sobre ele. Então, o objetivo dessa aula vai ser prever o sentido do deslocamento de um equilíbrio químico, aplicando o princípio de Le Chatelier, e identificar os fatores que afetam o estado de equilíbrio a partir de equações que representam sistemas em equilíbrio. Bom, para falar sobre o princípio de Le Chatelier, eu preciso relembrar rapidamente o que é mesmo esse estado de equilíbrio. Como nós falamos na última aula, é um estado dinâmico em que a concentração dos reagentes e dos produtos em uma reação reversível permanece constante. É uma reação que ela tem sentido direto e o sentido inverso. Ela começa com a velocidade direta muito maior do que a velocidade inversa e chega num ponto que é este momento do equilíbrio, que essas duas velocidades se igualam. E nesse ponto é onde eu tenho o equilíbrio químico. E como reagente está se transformando em produto na mesma taxa em que produto transforma de volta em reagente, as concentrações de reagentes e produtos não variam mais, permanecem constantes. E esse é que é o estado de equilíbrio. Nós vamos então entender o princípio de Le Chatelier. Ele diz o seguinte: quando ocorre perturbação externa a um sistema em equilíbrio, há favorecimento de um dos sentidos do equilíbrio, de modo a compensar a modificação imposta. O que quis dizer aqui com a favorecimento de um dos sentidos do equilíbrio? É que se eu perturbo esse equilíbrio com alguma coisa externa, um dos sentidos vai ficar com a velocidade maior do que o outro. Então, ele não está mais naquele estado de equilíbrio. Eu tenho um dos lados, um dos sentidos com uma velocidade maior. E aí eu falo que esse equilíbrio se desloca no sentido direto ou no sentido inverso. Mas o que são essas perturbações externas? Essas perturbações podem ser alterações na concentração, como remover produtos. À medida que a reação está acontecendo e os produtos vão se formando, eu vou removendo produtos dali. Posso também adicionar mais reagentes à medida que essa reação vai acontecendo. Isso vai provocar uma perturbação no equilíbrio. Posso também alterar a temperatura, aumentar ou diminuir a temperatura do sistema vai perturbar o equilíbrio químico. Outra possibilidade é a alteração na pressão, aumentar ou diminuir a pressão, mais um detalhe. Mexer na pressão só vai perturbar o equilíbrio se eu tiver ali substâncias no estado gasoso, porque um aumento da pressão aumenta a concentração apenas de substâncias no estado gasoso. Bom, colisão efetiva, nós já falamos sobre isso, mas para conseguir entender o que acontece com o equilíbrio químico quando eu faço alguma daquelas perturbações, eu preciso relembrar o que influencia na velocidade de uma reação. Nós vimos que para a reação química acontecer, eu preciso que as partículas se choquem. Mas nem todo choque, nem toda colisão entre os reagentes gera o produto. Eu preciso que a colisão seja efetiva. Para uma colisão ser considerada efetiva, eu preciso de dois fatores: orientação favorável e energia o suficiente. Quando eu tenho essas duas coisas, o reagente se transforma em produto. Bom, quanto mais colisões eu provocar no sistema entre as partículas reagentes, maior a possibilidade de haver colisão efetiva. Por isso, quando eu aumento a quantidade de colisões, eu aumento a velocidade de uma reação química. Vamos lembrar disso para tentar interpretar o deslocamento do equilíbrio químico. Primeiramente, quando eu altero a concentração. Vamos levar em consideração essa reação química aqui, ó.
o metano, reagindo com a água, transformando hidrogênio e CO2. Como eu sei que essa reação é reversível? Vamos observar aqui essa dupla seta. Ela indica que essa reação acontece tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. No momento do equilíbrio, as concentrações não se alteram mais e a velocidade é igual. Porém, o que acontece se eu adicionar CH4 nesse sistema? Se eu aumento a concentração de CH4 aqui, eu vou ter mais colisões, vou ter aumentado a concentração, o que tem, então, provoca maior quantidade de colisões. Então, a velocidade de transformação disso para aquilo vai aumentar. Então, o que acontece? A velocidade da reação direta aumenta. Então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, um aumento da quantidade do metano, eu vou dizer que ele desloca esse equilíbrio para o sentido direto. Um aumento aqui desloca para a direita ou sentido direto. Esse deslocamento para a direita, ele vai até quando? Vamos levar em consideração que eu aumentei a quantidade aqui, o que aumentou a velocidade nesse sentido. Só que à medida que a reação vai acontecendo com a velocidade maior para esse sentido, eu vou ter uma quantidade de produtos formando. Uma maior quantidade de produtos, a velocidade da reação inversa vai voltar a crescer, até que chega num ponto em que as duas velocidades se igualam novamente e eu tenho um novo estado de equilíbrio atingido. Um novo estado em que isso e isso não altera mais e as velocidades são iguais. Mas esse estado ele é diferente do anterior. Eu tenho uma quantidade diferente disso e disso do que quando eu comecei, antes de eu perturbar o equilíbrio adicionando esse CH4. Outra possibilidade seria se eu removesse o CH4. O que aconteceria com esse equilíbrio? Se eu remover, eu diminuir a concentração aqui, a velocidade direta, então, na verdade, vai ficar mais lenta, vai diminuir a velocidade da reação direta. Então, é a reação inversa que agora está mais rápida. E como a reação inversa está mais rápida, eu digo que desloca para a esquerda ou desloca no sentido inverso. Isso vai até que a velocidade direta aos poucos vai aumentando a sua velocidade, até que se iguala direta e inversa novamente e um novo estado de equilíbrio é atingido. Outra possibilidade de mexer na concentração desse sistema seria mexendo em algo ali nos produtos, aumentando ou diminuindo. O mais usual é a gente remover produto à medida que a reação química está acontecendo. O que aconteceria? Eu removo H2 aqui. Essa reação inversa vai diminuir a velocidade, porque eu diminuí a concentração aqui, menos colisões. Então, quem que está com a velocidade maior? A reação direta. Então, desloca para a direita ou desloca no sentido direto. Vamos ver isso num exercício? Vamos praticar um pouco? Observa esse seguinte equilíbrio. SO2 mais O2 transformando em SO3. Nessa situação, eu preciso determinar o deslocamento do equilíbrio quando eu faço essas variações aqui. Bom, aumenta a concentração de SO2. Então, se eu aumentar a quantidade de SO2, mais colisões do lado da esquerda, a velocidade aumenta no sentido direto. Então, é só dizer, desloca o equilíbrio para a direita. Se eu diminuir a concentração de O2, aí agora eu vou diminuir a concentração de O2. Aí eu tenho menor concentração aqui desse lado, então essa velocidade daqui diminui a velocidade, desloca o equilíbrio para a esquerda. E se eu retirar SO3 do sistema? Agora, retirar SO3 é o quê? Diminuir a concentração de SO3. A velocidade inversa fica mais lenta, então esse equilíbrio está deslocado para a direita. Então, esse é o tipo de exercício cobrado no sentido de prever o comportamento de um equilíbrio químico a partir das concentrações. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura.
Se eu aumento a temperatura do sistema, o que a gente viu na cinética? Eu tenho uma maior movimentação das partículas, maior probabilidade da energia o suficiente. Então, um aumento da temperatura aumenta a velocidade de ambas as reações, direta e inversa, porém, não igualmente. Uma delas vai ser mais favorecida. Quando eu aumento a temperatura, favorece a direção endotérmica, que absorve calor. Toda reação química, ela vai ter reversível, um sentido é exotérmico e o sentido inverso àquele é o sentido endotérmico. Então, neste exemplo aqui, altas temperaturas favorecem o sentido endotérmico, que é o sentido inverso. Nesse exemplo, eu vou dizer então que desloca para a esquerda, ou no sentido inverso. E diminuir a temperatura vai favorecer qual das direções? A direção exotérmica, que é a direção que libera energia. Então, nesse sistema, uma diminuição da temperatura deslocaria esse equilíbrio para a direita. E a pressão? Como a pressão pode influenciar no equilíbrio químico? A alteração na pressão vai alterar também a concentração de sistemas no estado gasoso. Veja esses dois exemplos. Eu tenho a mesma quantidade de partículas aqui e aqui, porém aqui ocupando um espaço menor, eu abaixei esse êmbolo aqui. Isso representa uma maior pressão. Portanto, veja que em sentido da concentração, eu tenho uma concentração maior do lado nesse sistema da direita. Uma maior concentração, mais colisões, maior a velocidade da reação. Então, o que vai acontecer se eu aumentar ou diminuir a pressão? Vamos levar em consideração esse sistema em que eu tenho essa substância no estado gasoso, porém essa daqui está no estado aquoso, solução. Um aumento da pressão vai provocar um aumento na concentração apenas do gasoso. Então, se eu aumento a concentração aqui, vai deslocar para a direita, pois maior velocidade da reação direta. E a diminuição da pressão vai fazer o sentido inverso. A diminuição da pressão iria afetar apenas na concentração disso, que ia diminuir, então, o sistema deslocado para a esquerda. O que aconteceria, como eu poderia fazer essa previsão, se todas as substâncias estivessem no estado gasoso, como essa equação hipotética aqui? Eu tenho tudo no estado gasoso. Então, tecnicamente, um aumento ou uma diminuição na pressão vai influenciar em todos eles, sentido direto e sentido inverso. De novo, não igualmente, porque eu tenho um dos lados que tem uma quantidade de gases maior do que o outro. Observa que eu tenho 6 moléculas gasosas aqui, 4 mais 2, 6, e apenas 3 aqui. Então, um aumento na pressão vai aumentar a concentração mais deste lado, provocando um deslocamento no sentido direto. E o contrário, nessa mesma reação, uma diminuição da pressão iria provocar um deslocamento para o sentido que tem mais moléculas, que é o sentido inverso. O efeito do catalisador. Catalisador é aquela substância que acelera uma reação química. Eu tenho o catalisador antes e eu tenho o catalisador depois. Ele se regenera completamente no final de uma reação química. Então, qual que é o papel do catalisador? Acelerar a reação química. Então, quando eu adiciono um catalisador num sistema que já está em equilíbrio, nada vai acontecer, porque ele vai acelerar a velocidade da reação direta e inversa igualmente. Se eu adiciono o catalisador numa reação reversível antes do estado de equilíbrio, a única coisa que vai acontecer é que esse equilíbrio vai ser atingido mais rápido. Um exercício para a gente praticar, esse aqui está presente na semana 3, atividade 2. Veja, nós temos duas reações químicas reversíveis, reação A e reação B. E a gente precisa prever o que vai acontecer com o equilíbrio em cada uma dessas situações aqui, ó. Prever o que vai acontecer com o equilíbrio é simplesmente me dizer se ele se desloca no sentido direto ou se ele se desloca no sentido inverso. Aumenta a pressão de A. Aqui
na reação A, eu tenho que ver o que vai acontecer se eu aumentar a pressão. O aumento da pressão vai deslocar no sentido que tem menos gases. Então, ó, eu tenho 1 com 3, 4 deste lado e 2 ali. Então, um aumento da pressão vai provocar um deslocamento para a direita. E aumentar a temperatura. Veja que eu tenho mais calor aqui, o que significa que a reação direta ela é endotérmica e a inversa é exotérmica. Então, um aumento da temperatura vai provocar para o sentido endotérmico, que é também o direto. Nesse caso, diminuir a pressão agora de B. Diminuir a pressão, o sistema se desloca para o sentido que tem mais gases, que vai ser também o sentido direto, porque aqui eu tenho 1 e aqui 1,5. Então, também sentido direto e diminuir a pressão em B. Veja que aqui em B, o sentido direto tem o calor do lado de lá, então ele é exotérmico. Diminuição da pressão também provoca o deslocamento no sentido direto. Bom, todos esses aqui seria no sentido direto. Um pequeno experimento possível de ser realizado numa plataforma conhecida como Virtual Lab, é uma plataforma aberta. Esse é um experimento de Cobalt Lab, que é o laboratório de cobalto, em que a gente iria trabalhar com esse equilíbrio químico aqui, ó. Eu tenho 2 complexos de cobalto, um da cor rosada, o outro lado ele tem uma cor azulada. E eu consigo então visualizar esse perturbação no equilíbrio, esse deslocamento do equilíbrio. Aqui eu tenho estoque e eu vou tirar desse estoque o cloreto de cobalto, o ácido clorídrico e um frasco vazio. Coloca-se o cloreto de cobalto nesse frasco vazio e o que a gente pode observar? Que no cloreto de cobalto eu tenho todas essas substâncias aqui em equilíbrio. As quantidades estão fixas porque o sistema ele está em equilíbrio, então as concentrações ficam fixas. O que eu vou fazer? Vou colocar HCl aqui nesse frasco. O que vai acontecer quando eu colocar HCl? Vai aumentar a concentração de Cl-. Então esse equilíbrio, tecnicamente, precisa se deslocar para a direita, onde eu tenho essa substância que é azul. Então, quando eu fizer isso no laboratório virtual, vou adicionar HCl, vou adicionando de 1 em 1 para eu visualizando a variação da cor, até que eu obtenho aqui essa substância meio azulada, meio escura. Mas claramente houve a variação da cor. Do lado de cá, é possível observar como as concentrações estão variando. Isso é porque esse sistema não está em equilíbrio. Ele está ainda atingindo, ele foi deslocado para a direita e está em processo de atingir um novo estado de equilíbrio. Agora, e se eu retirasse esse Cl- daqui? Eu iria deslocar esse equilíbrio no sentido inverso, de produção da substância rosa. Eu poderia fazer esse retiro do HCl reagindo com Ag, com uma substância de prata. E aí, ao retirar, ele iria voltar para o sentido rosa. Colocando aqui nitrato de prata, foi possível observar o retorno dessa solução para a coloração rosa, que é por causa da perturbação deste equilíbrio aqui para o sentido inverso, neste caso. Bom, então o que foi que a gente viu na aula de hoje? Foi possível na aula de hoje relembrar conceitos de cinética química para conseguir aplicar eles no estudo do deslocamento do equilíbrio químico. Compreendemos com isso o princípio de Le Chatelier, que é o que acontece com o equilíbrio químico quando fatores externos influenciam nesse sistema. E aí nós podemos relacionar os conceitos de cinética e velocidade da reação com o princípio de Le Chatelier. Na nossa próxima aula, vamos focar os estudos nos equilíbrios iônicos. Até lá, essas são as nossas referências. Até lá, continua seus estudos e até semana que vem.